eu decido me prostrar diante da tua cruz, diante do agir do teu Espírito, porque como foi ministrado aqui, é difícil demais compreender esse amor. Por isso eu te convido, Espírito Santo, você é excelente em me instruir, em me inspirar, em me convencer que não há vida fora de Deus. Por isso, Pai, obrigada por sua fidelidade, porque eu consegui chegar até aqui. Você pode aplaudir o Senhor por essas verdades? Tomar seu assento. Eu quero desejar, as boas-vindas aos convidados. Receba o nosso aconchego, o nosso abraço. Amém, família? Mesmo a gente já se conhecendo, Andréia? Já estive lá na sua residência. Fui tratada com todo respeito, pela sua pessoa. Por isso que vocês nunca saíram dos meus joelhos. Todas as pessoas, eu disse dessa forma, que atravessam as nossas vidas, é por um propósito. É por um propósito. Não fique, inércio. Não. Tudo que acontece no nosso dia está traçando algo para a realização daquilo que Deus tem através de nós. Então eu estou muito feliz pela vida de vocês aqui. Eu creio nesse novo tempo. Os pastores estão estendendo a casa. Vocês estão confiados a pessoas de excelência, porque nós não centralizamos tudo na gente. Nós temos esse discernimento, que o corpo de Cristo, Camila, foi chamado pelo Espírito Santo para, em movimento, revelar o reino de Deus, principalmente as famílias, pastora? Principalmente as famílias. Então eu estou muito feliz e quero alinhar com vocês aqui. A qualquer momento. Hoje é uma noite diferente, bem? Não é porque eu estou aqui, é diferente porque assim Deus alinhou meu coração ao seu Espírito. Então a qualquer momento que você sentir através da ministração da palavra desejo de vir ao altar, a qualquer momento pedir cura, a qualquer momento pedir perdão, a qualquer momento pedir revestimento, a qualquer momento se render, também com oferta, também com dízimo, porque Deuteronômio vai dizer, que fomos chamados para adorar a Deus, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser e com todas as nossas forças. Falar de forças é falar dos recursos que temos por causa dele. Se não fosse por ele, Claudemir, dizia a minha pastora, que eu não falo nada, porque quem atravessa dessa vida para os céus, foi para a luz, está com o Pai. Ela dizia assim: se não fosse pela graça de Deus, nem força para levantar um copo de água, nós teríamos condição. Então graça é isso, o favor de Deus para nos mover para o centro da tua vontade. Jesus mesmo disse: porque vós me chamastes de bom. Jesus, bom, é o meu Pai. Eu vim para provocar essa conexão, para que como filhos, nós venhamos desfrutar de tudo, Claudemir. Sabe o que é tudo? Que discorre dele. Todo o dom perfeito. Vocês já pararam para pedir? Deus, libera para mim os seus dons. Aí quando a gente fala de dom, André, a gente já pensa revelação, visão. Não, é um andar de cima. Vamos colocar esse que é o primeiro andar. Ele está falando dom perfeito, está falando do caráter de Deus, está falando das virtudes de Deus, está falando dos pensamentos de Deus. E olha que é lindo, tudo isso a nosso respeito. Mas é tão difícil, porque se não fosse, Claudemir, o nosso semblante estaria refletindo essa vida. Mas porque às vezes nós estamos abatidos? Ah, profeta, porque eu trabalhei demais. Ah, profeta, porque eu passei por uma prova. Ah, profeta, porque eu passei por uma luta. Ei,
se for com a permissão dele em tudo, você vai ter experiência com ele. Então não tem porquê, né, Andressa, a nossa alma ficar batida. Não tem porquê. Porque se em tudo nós estamos dando Deus para a nossa alma, a alma vai gerenciar os nutrientes dos céus no nosso corpo. E aí é onde o mundo não entende. Era para você estar chorando, mas por que você está alegre? Era para você estar com prantos, porque você está conseguindo, sabe, colocar vestes de louvor e adorar esse Deus. Como assim? Então é esse o clamor desse ministério, sabe? Levar as pessoas, os filhos dessa casa, a andar no Espírito. Andar no Espírito nos leva a ter essa estrutura que teve Jesus. Você sabia, Camila, que Jesus trabalhava o dia inteiro e passava a noite com o Pai? Dia após dia, Jesus desenvolveu seus relacionamentos que foram transformados em ministérios. Não é ministério que transforma em relacionamento, é o oposto. Relacionamento que gera, pastor Rony, ministérios. É diferente. Quando a gente tem essa mente, sabe? O nosso espírito tem como se conectar ao que é divino e levar nossa alma, nossa carne caída, pecaminosa, egoísta, egocêntrica, para o centro da vontade de Deus. Porque esses danos nós sofremos depois do pecado. A pastora Iris fala, né? Eu fui batizada, mergulhei as águas, Deus me tomou no fogo, mas o velho homem sabe nadar. A velha natureza sabe nadar. Então está testificado nas cartas de Tiago. Há uma luta, há uma guerra constante, e é dentro, não é fora. Isso se dá, sabe por quê, igreja? Por causa dos nossos desejos e vontades fora do Espírito. Quando eu entendi isso, Andréia, eu comecei a me render. Porque pensa numa mulher que trabalhava e não encontrava gozo, não encontrava alegria, não encontrava o significado da minha existência. Qual é o motivo da minha existência? Uma pessoa que não tem revelado o seu propósito, ela não tem vida. Quantos eu conheço fora do propósito, tem tudo que quer, mas tudo que tem não supre o vazio. Não supre o vazio. Profeta, já busquei outros recursos, como alguns vícios, já busquei outras rotas, como outros relacionamentos, para tentar suprir esse vazio. Profeta, me ajuda. Uma pessoa sem destino e sem propósito revelado vive assim. E sabe o que acontece? Deus coloca você diante dela. Deus não vai descer para realizar essa obra, igreja. Deus vai nos usar. Deus vai permitir que eu e você tenhamos nos nossos lábios aquilo que estamos nutrindo no nosso coração. O que você tem nutrido no seu coração dita se primeiro tem sido o reino de Deus ou não. Como? Quando eu abro a minha boca. Quando eu abro a minha boca, se eu paro para analisar o que sai dela, como sai, eu discerno se eu estou adorando a Deus ou não. Deus nos chamou para ser adoradores. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aí no livro de João. Aleluia. Obrigada, Senhor. No teu ministro o som, né? Eu chamo vocês de volta, tá? João, capítulo 12. O que me chama a atenção aqui nessa passagem, que um ato, João 12, capítulo 1. João 12, 1. O que me chama a atenção nessa mensagem, seu Júlio, é que uma mulher, no seu tempo, se lança. Quantas vezes eu e você
você tememos nos lançar, por exemplo, num casamento, né? Em relacionamentos familiares, com o pai, você já sendo casado, com a mãe, né? Ela tendo conflitos, nos negócios, como igreja. Quantas vezes você discerne que Deus te chama para se lançar? Quando Deus nos convida a nos lançar, nós precisamos entender algo. Ele quer nos levar a ter uma experiência com Ele. A palavra de Deus vai dizer aqui que existia uma cultura. Mulheres não tinham voz. Mulheres não podiam parar uma reunião. Mulheres não poderiam levantar a mão para fazer perguntas. Mulheres não somente eram separadas para gerar e servir. Mas Jesus, o lindo das nossas aulas, que preparou tudo antes da fundação do mundo. Você tem que compreender isso. Antes da fundação do mundo, Deus já conhecia a sua noiva. E olha que lindo, pastor. Ele a manteve no secreto, guardando, blindando, como um jardim regado. Então, às vezes, a gente quer receber de pessoas que não têm, não podem dar aquilo que só Jesus pode dar. Quantos anos eu andei, né, de maneira arbitrária, acreditando que pessoas poderiam me suprir nas áreas onde só Jesus poderia suprir. Eu andei muitos anos assim. E isso me trouxe muitas disfunções emocionais, né? Na minha alegria, no meu libido de existência, no meu gozo e prazer por sonhar, conquistar, me relacionar. Sabe um vaso rachado, trincado, que não podia armazenar, reter missionário? Nada de bom? Nada. Porque a minha mente estava condicionada, Claudemir, a achar que casar com uma pessoa que deveria me amar da maneira que eu merecesse ia ser suficiente. Isso só passa a ser suficiente quando essa pessoa, quando esse homem representa e estende quem Cristo é, missionário. Vocês estão entendendo? Um homem é escolhido por Deus para dentro do seu sacerdócio, né? Relacionamento, esposa, família, filhos, representar os princípios de Cristo pela noiva, pela sua esposa. Mas até eu entender isso, Andréia, até eu entender isso, foi muitos ciclos de libertação. Muitos ciclos de libertação. E até indo para a libertação, igreja, eu achava: liberta ele, cura ele, trata ele. Até porque eu estou na igreja, até porque eu dizimo, até porque eu não falto culto. Pega ele, Deus. Quando vinha profeta, então, olha, é hoje o dia, Pai. Ele nunca veio no culto, hoje ele veio. Hoje o Senhor vai falar com ele. Quando eu via, o profeta estava assim: assim diz o Senhor, Andréia, levanta que eu quero falar contigo. Então, é dessa forma, quando não temos a obra do Espírito tendo lugar em nós. Nós podemos ser batizados, nós podemos ter descido as águas, podemos orar em línguas, falar em línguas, porque o falar em línguas, um dos seus sinais é para os incrédulos, e uma das suas funções é para a edificação do nosso relacionamento com Deus, não é para ganhar aquilo que a gente está pedindo. Então, quantas vezes também eu fazia jejum, fazia voto de orar em línguas para que o meu marido mudasse, para que aquela pessoa que era usada pelo próprio Deus para me forjar, para me fazer crescer, e vinha Deus: não, é tudo sobre você. Mas Deus, como assim o Senhor não ama família? Deus, como assim o Senhor não ama casamento? Mas Deus, como assim o Senhor odeia divórcio? Mas Deus, como assim o Senhor odeia repúdio? Então, mas é tudo sobre você. Hoje a cruz, André, é para você. Até entender, pastora, que Deus precisa de uma conexão em um lar e em um casamento. Deus precisa tão somente de uma pessoa que ande no Espírito
para provocar na sua família, para provocar nos seus relacionamentos um ambiente de adoração, porque sem ambiente de adoração a glória de Deus não se manifesta. Aí a gente vai na força do nosso braço, porque ele, porque ela, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não aguento mais, eu já baixei tanto, profeta, que baixar mais vai dar problema. Não, o evangelho não é sobre isso. Amar é morrer. Amar verdadeiramente o outro é perder. E aí a gente vai encontrar o que é divino. E o que é divino não está no outro. O que é divino está em você. Se você se submeter a essa cruz. Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Você pode aplaudir o Senhor para essas verdades? Aplauda de verdade. Pode de verdade. Porque é sobre nós. Se Deus está liberando essa palavra na casa, é sobre nós. Deus quer falar conosco. Muito mais lindo do que eu descer como profeta e botar a mão na sua cabeça, como assim eu já o fiz. É Deus falar conosco através da palavra. Igreja, eu tenho um devocional, porque eu entendo que tirar tempo para estar com Deus é adoração. Mas profeta, a senhora não para. É 24 horas trabalhando para Deus. Trabalhar para Deus é uma coisa, estar com Deus é outro nível. Nós não podemos barganhar nosso relacionamento com Deus, porque é o nosso relacionamento com Deus que vai nos tornar uma mulher, uma esposa, uma mãe melhor. Não se iludam, igreja. Não se iludam. Estar com Ele. Pastora, já fiz tanto voto, então. Na hora que ia romper, você deu um passo para trás. Na hora que ia acontecer, você se rendeu para longe dele. Porque Deus às vezes permite prova. Para quê? Para forjar relacionamento, André. Para forjar relacionamento. Não é gostoso chegar na escola, né? E saber que vai encontrar aquela amiga top, não é? Às vezes você quer até levar um presentinho para ela, não é? Um presente, um lanchinho, pagar um lanche, não é verdade? Desenvolver relacionamento com quem a gente ama. E aqui está o X da questão. Às vezes nós confessamos para Deus com nossos lábios que nós o amamos. Não, mas eu tenho Deus. Como a senhora vem aqui na minha casa falar que eu preciso de Deus? Eu tenho Deus. Os nossos atos e os frutos dos nossos atos revelam se temos Deus de fato no lugar que Ele merece aqui dentro. Porque às vezes nós edificamos um Deus segundo os nossos desejos. Deus, eu quero isso. Deus, eu mereço aquilo. Deus, o Senhor me prometeu, por isso eu estou aqui. É ou não é, igreja? Isso aconteceu comigo. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes, como ela fez ali, eu levantei a mão e Deus falou: hipócrita. Para mim, no culto, Claudemir, adorando o Senhor, louvor rolando, te amo, Deus, né? E levantando a mão e declarando: te amo. E ele disse: hipócrita. André, eu olhei para trás, era tão audível, missionária, a voz. Ele disse: hipócrita, hipócrita. Porque me amar é olhar para o seu marido e ver ele como meu filho, se encher de misericórdia e morrer por ele. Você é uma hipócrita. Porque quando ele está no culto com você, é glória a Deus e aleluia. Quando ele não está com você, é como se você estivesse em luto. Então são esses cenários e situações que a oração em língua nos leva para dentro de Deus. Deus sonda as nossas motivações. De que forma? Quando oramos em línguas. Quando desenvolvemos relacionamento com Deus no Espírito. Porque desenvolver esse relacionamento, Claudemir, com Deus no Espírito vai me levar para o centro da vontade dEle, não para aquilo que eu quero. Então, quantos amigos eu encontro, então, profeta, estamos indo, né? Tanta luta, meu Deus, como o diabo odeia a igreja. Não, o diabo de dia e de noite se levanta para resistir à igreja. Resistir, Claudemir. Não é o diabo
famílias, para que assim o amor funcional de Deus não se instale nos homens viventes dessa terra. Ah, profeta, de onde você tirou isso? Efésios. A igreja está assentada à direita de Deus Pai. A igreja tem sobre ela a armadura. Bem posicionada na armadura, ela é um terror para o inimigo. Espanto para o inferno. Por isso que Paulo vai falar: as portas não vai resistir. Então quem é chamado para violar a porta? Então, se Satanás tem trazido luta no seu relacionamento, luta nas suas finanças, luta na sua saúde, luta no seu relacionamento com Deus, é ataque. Luta na Bíblia se refere a situações dos impérios das trevas se levantando para atacar nós. Luta é isso, com legalidade que damos no pecado. Ah, eu não bebo, eu não fumo, mas Samuel vai falar: ai de mim de pecar por não orar. Então existem várias linhas que me levam a ter uma porta aberta para Satanás me levar a ter luta. Por isso que às vezes você está dentro do templo, não sai do templo, vive o rito, mas em casa, mas nos seus relacionamentos, você não vive as virtudes que Cristo nos confiou. Cristo prometeu que teríamos vida plena como noivo. Quando Jesus Cristo fala de vida plena, Ele está falando da nossa vida aqui. Quando Jesus está falando de vida eterna, Ele está falando da vida pós essa aqui. Amém? Então, em muitas situações, não sendo mais prova, que é situações que Ele nos permite passar para forjar nosso relacionamento, nossa intimidade, fidelidade, existem as lutas. Lutas é ataque. Preste atenção, igreja. Analisa, igreja, que áreas vocês têm sofrido ataque. Se levante. Não durmam. Não permita que a mente de vocês sejam entorpecidas, porque uma mente entorpecida é como zumbi. Toda situação leva, toda situação rege os nossos pensamentos. E aí os conflitos, ó. Está entendendo, igreja? E tentação. Quando a gente fala de tentação, né, pastor? A gente acha, nossa, lascivo, também, né, tem que vigiar. A gente já vai, nossa, prostituição, também, né, a gente tem que vigiar. Mas você já parou para pensar em não ser tentado, em não se irar? Em não ser tentado, em não ter inveja? Em não ser tentado em falar mal do irmão? Em não ser tentado em cobiçar as coisas do irmão? Você já parou para pensar nisso? É igual Salmos 23, né? Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Porque Ele vai estar contigo. Se Ele estiver com você nessas situações, não vai te faltar misericórdia, não vai te faltar a graça, não vai te faltar a unção que despedaça jugo, não vai te faltar a comissão de exércitos de anjos para te livrar das lutas e das guerras. Mas olha como a gente é carnal, regendo a nossa mente dentro da igreja. Então precisa haver metanoia, entende? E o que tudo isso que eu estou levando vocês a refletir tem a ver com esse cenário? Uma mulher decidiu se lançar. Uma mulher decidiu se arriscar, pastor Rony. Pensa na situação, bora lá ler? Bora ler comigo? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem Ele ressuscitara dentre os mortos. Analisa o cenário. Isso aconteceu depois da ressurreição de Lázaro. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta fazia o que, igreja? E Lázaro estava entre os que reclinavam-se à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus
os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu. Eu quero ficar com a parte A, da fragrância. Se ponha de pé, por um instante. Leva a sua mente agora. A carne e o cansaço, o abatimento, as frustrações, as dores, não vai te impedir de liberar uma fragrância. Não vai te impedir de entrar na presença do Senhor. Pós-milagre, pós-ressurreição, Jesus está na casa, Jesus está ministrando pelo Espírito. Teve uma mesa. Falar de mesa é falar da presença daquele que hoje vive e reina. Sabe onde, igreja? Se você tem o Espírito Santo dentro, ele habita aqui. Então o Espírito Santo disse para mim: filha, amanhã eu vou romper com grilhões na mente de homens. Amanhã eu vou derrubar fortalezas na mente de mulheres. Amanhã eu vou provocar uma metanoia, uma transformação tão poderosa, porque eu te fiz essa promessa. E o Senhor tem me confiado o povo. Você e seu esposo têm confiado a casa. Então hoje eu quero adoração. Hoje eu quero ver vocês rendidos. Porque aqui foi pós-ressurreição. Aí ele disse para mim: eu quero continuar fazendo. Eu quero, Iris, continuar, Camila, realizando milagres. Eu quero, Dani, continuar provocando ressurreição em pessoas que estão como sepulcro caiado, em pessoas que estão doentes, abatidas na margem. Eu, o Senhor, quero continuar realizando essas obras. Então não importa como está seu corpo, não importa como estavam os seus pensamentos antes de entrar aqui. Você já recebeu um toque do Espírito Santo com as verdades que eu rasguei aqui no princípio. Agora, com a sua mente, inclina por um instante a sua cabeça, com a sua mente santificada, com a sua mente em Cristo. Se existir barulho aí, fala para o barulho: aquieta-te. Se existir outras vozes aí na sua mente, dê uma ordem: silencia-se em nome de Jesus. Se existe entorpecimento agora, te impedindo de estar nesse ambiente com Jesus à mesa, fala: retroceda, seta, dardo, influências da mentira e do engano, que se enraizam em dores em mim, que se enraizam em complexos em mim, que se enraizam em rejeição em mim, sejam paralisados agora. Ministra a sua alma, ministra a sua mente por um instante, em nome de Jesus, porque nós vamos entrar nesse ambiente e você vai ser livre aqui, porque existe uma mesa espiritual e o pão vivo quer visitar as nossas misérias. O pão vivo quer visitar os nossos fracassos. O pão vivo quer jogar luz, liberar luz sobre toda a podridão que nos impede de exalar um perfume, um aroma suave para cima, para Ele. Isso é adoração. Então hoje, em nome de Jesus, vocês vão ter liberdade nesse ambiente para atrair Jesus, declarar para Jesus: Jesus, amanhã eu não quero estar aqui para tão somente cumprir um rito. Eu quero estar aqui para me tornar alvo como a neve. Eu quero estar aqui amanhã também, Senhor Jesus, para ser visitado através do seu sangue, para ser ressuscitado em áreas que eu ainda estou em declínio, em áreas que eu preciso de cura, em áreas que eu me vejo com lepra, com dureza no meu coração, com indiferença, com frieza, até com o Senhor. Não declaro, Pai, que é só com a minha esposa ou com o meu esposo, até com o Senhor eu estou distante. Às vezes eu estou na igreja, meu corpo está lá, mas meu coração está frio, está gelado. Jesus vai operar uma obra aqui.
Jesus vai começar a imersão hoje. Pode deixar meia luz. Jesus. Vou pedir para o louvor já vir subindo. Vai começar a imersão hoje. Porque ele nunca chega atrasado em lugar nenhum. A imersão já está pronta. Mas nós somos as primícias. Nós estamos aqui hoje. Então sabe o que vai acontecer? Quando o shofar tocar, nós vamos terminar o momento de intercessão e de adoração. Enquanto esse shofar não terminar, é você e o Espírito Santo. Você pode ir andando, você pode se lançar aqui, deitar, se inclinar no altar, deitar lá no fundo. Você vai ter liberdade para ser como Maria. Jesus, o que eu tenho hoje é como a profetisa falou no início. Um vaso trincado que não está conseguindo reter aroma nenhum. Eu estou tão cheia de dores, eu estou tão cheia de raiva, de ódio, de mágoa, de falta de perdão. E é isso que eu tenho para te oferecer. Ofereça. Se é isso, entrega. Será um momento onde nós vamos entrar nesse ambiente. Vamos entrar nesse ambiente. Amém? E entrando nesse ambiente, você vai ser visitado pela voz do Espírito Santo. Mas precisa se esvaziar. Nossa, pastor, eu vim para você derrubar na minha boquinha. Hoje o culto é diferente. Você vai liberar aos pés de Jesus toda a situação do seu coração. Às vezes em casa, às vezes no trabalho, não dá. É uma oração rápida, é uma oração rasa, e o ambiente está propício. Enquanto você vai estar aí prostrado, de joelhos, se lançando, o Espírito Santo não se distrai. O Espírito Santo vai estar te visitando. Eu vou aconselhar quem está em família a se distanciar, sabe, André? Vem pra cá, uma filha pra lá, para vocês terem liberdade. A bonequinha pode vir pra cá, ó, vem assim bonitinho, ó. Porque de repente você quer chorar. Porque de repente você quer soltar um grito. De repente você quer ter uma experiência com Deus e eu quero profetizar aqui, nada vai te tirar desse lugar. Nada. Porque o Espírito Santo está na casa. Aí se você quiser se render andando de joelho, fica à vontade. Oremos ao Senhor. Entreguemos ao Senhor esse altar. Pai, em nome de Jesus, estamos entrando na sua presença agora, porque entendemos, Pai, que precisamos nos esvaziar de tudo aquilo, Deus, que impede um perfume chegar até o Senhor através das nossas vidas. Esvazia-nos, Espírito Santo. Esquadrinha